Olá amigos, não fala xerife de hoje, fala a respeito do Campeonato Brasileiro, né? Mas essa rodada que se complementa alguns jogos, um jogo importantíssimo, né? Não fala xerife de hoje, fala a respeito do jogo do Vasco, né? Vasco e Goiás, um jogo preocupante, né? Para o torcedor vascaíno, precisa ganhar, as duas equipes, né? Ainda estão na zona de rebaixamento, o Vasco ganhando ultrapassa um ponto, né? O Vasco tem 6 pontos, o Goiás tem 8, né? Mas mesmo ganhando, tanto o Goiás como o Vasco não sai ainda da zona de rebaixamento, porque o que está mais próximo é o Cuiabá com 12 pontos. Então o Vasco chegaria, né, a 9 pontos e ganhando, e claro, caso o Goiás ganhe, vai chegar a 11 pontos. Mas mesmo assim é um jogo difícil, né, essa pressão que tem da torcida vascaína em cima do seu time, né, e com razão, sem violência, que é o mau exemplo diante do jogo do Santos, né, da sua torcida, vai pegar uma punição severa, dura, e vai se complicar cada vez mais. Então o torcedor do Vasco está, claro, irritado, não está satisfeito com o que vem apresentando, mas tranquilidade, apoiar o time em São Januário, apoiar o time é fundamental, esse apoio do torcedor vascaíno, até porque uma vitória é importante para que não haja um pouco de nervosismo desse time, né? Para que haja um pouco de tranquilidade, né? A princípio deve jogar com uma boa garotada e é muito bom isso também. Eu acho que a oportunidade ela é dada, né? Claro que ninguém vai colocar a culpa principalmente nessa garotada boa que o Vasco tem, mas tem que apoiar. O torcedor do Vasco ele é muito importante, como tem sido ao longo dos anos. Eu tenho falado nesses últimos anos dessa torcida vascaína, é maravilhosa, apoia, incentiva, né? Isso é muito bom nesse jogo de hoje, né? Apoiar mesmo, o treinador não está satisfeito, mas eu acho que é um conjunto geral, né? Eu acho que é um conjunto geral. Então essa insatisfação do torcedor ela é normal pela pontuação, por tudo que se esperava do Vasco da Gama, e do lado de lá o Goiás também, né? Que vem pressionado, também vem nessa zona de rebaixamento. Se você perguntar alguns clubes que iriam lutar para não cair, um desses clubes é o Goiás, a gente sabe disso, né? Pouco investimento, trabalha no limite das suas condições financeiras, mas enfim, sempre fez um bom trabalho e se manteve aí na primeira divisão com muito sacrifício. Me recordo quando o Goiás escapou, o presidente disse que é a menor folha do futebol da Série A. Enfim, a gente sabe das dificuldades que trabalha, mas tem uma boa estrutura a equipe do Goiás. Então a gente espera um bom jogo entre Vasco e Goiás, paciência, principalmente da torcida vascaína que está jogando em casa, e jogaço. Eu acho que é um jogaço, o Vasco vai para cima em busca dessa vitória diante do Goiás, mas é um jogo difícil. O Goiás vai jogar atrás, fechadinho, buscar um erro defensivo e jogar nesse contra-ataque com velocidade. Por isso que eu espero um ótimo jogo entre a equipe do Goiás e a equipe do Vasco da Gama. Vasco e Goiás hoje, jogaço. Valeu galera, um abraço. Bom, agora a gente vai falar do Flamengo, né? O Flamengo joga um jogo difícil, é muito difícil jogar contra o Red Bull lá, sempre é jogo difícil, jogo cascudo pela qualidade técnica, alguns jogadores de qualidade que tem esse time. E o Flamengo está uma exceção, né? O Flamengo lutando na parte de cima, né? O Red Bull ali pelo meio da tabela, né? Como sempre se espera do Red Bull, né? Eu não vejo ainda clube para ganhar grandes títulos importantes. Sempre falo, pode pintar mata-mata, como Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim, agora não vejo buscar título brasileiro. Então tem que se manter ali, ganhando jogos, né, fazendo um ótimo trabalho, né, uma ótima gestão que faz ao longo desses anos essa equipe do Red Bull, e é um jogaço, um bom jogo. A qualidade técnica que tem a equipe do Flamengo ela é ótima, a gente sabe disso, vem crescendo dentro da competição. O São Paulo tem exigido muito essa intensidade do jogo. Ele fala que quem não tem essa intensidade não vai ser campeão, e ele tem razão quando ele fala isso, ele tem razão, porque o futebol hoje é essa intensidade que a gente tem se falado, muita correria, muito toque de bola, muita qualidade técnica, e o Flamengo tem tudo isso. O Flamengo tem tudo isso, ainda não chegou nesse patamar que quer o treinador, mas qualidade técnica o Flamengo tem. Tem mescla juventude, mescla experiência também de jogadores com qualidade. É só pouco a pouco se encaixando que o Flamengo vai chegar onde ele quer, né? Buscar os títulos que são importantes, né? Tem a Copa do Brasil, né? A gente sabe que tem jogos importantíssimos também na Libertadores, e o Campeonato Brasileiro. São títulos mais importantes hoje. Se você colocar em pauta aí qual o mais importante, o torcedor vai dizer que é o Libertadores. Alguns vão falar que é a Copa do Brasil pelo dinheiro, pela condição que se dá também, mas a Libertadores também. O Campeonato Brasileiro é um orgulho para qualquer torcedor, enfim. E clubes grandes têm que pensar muito grande. É o caso do Flamengo, tem que pensar muito grande em relação a títulos, né? Ao longo dos anos foi assim, ganhando sempre títulos. No ano passado, quando ninguém menos esperava, o Flamengo ganha, né, o título da Libertadores, a Copa do Brasil, enfim, é assim o Palmeiras, é assim o
Flamengo e assim vários clubes do futebol brasileiro, alguns clubes como o Atlético Mineiro também, que é um investimento muito grande, então essa cobrança de títulos, principalmente em cima desses 3 clubes, é muito grande, pelo investimento ao longo dos anos. Flamengo, Palmeiras, Atlético, enfim. E o Flamengo, ele é cobrado por isso, né, pelo seu torcedor, e é normal, isso faz parte. Agora tem que se respeitar. Em menos de um ano, o Flamengo conseguiu 2 títulos importantes, então às vezes as pessoas ultrapassam. É claro que não está jogando futebol como do ano passado, quando o Dorival pegou, deu liga e as coisas funcionaram. Ainda não deu aquela liga que a gente espera, né, mas o treinador é um treinador sério, um treinador que gosta dessa intensidade, por isso que eu acho que hoje tem tudo para ser, pela qualidade técnica que tem. Flamengo e Red Bull tem tudo para ser um jogaço de bola hoje, né? Red Bull e Flamengo hoje pelo Campeonato Brasileiro. Bom, galera, agora falar do líder da competição, né? Joga Cuiabá e Botafogo. Eu gosto muito dessa equipe do Cuiabá, eu gosto muito. É equipe cascuda, boa equipe, tem feito grandes jogos. Me recordo um jogo que eles perderam no Maracanã para o Fluminense, fez um jogaço contra o Fluminense do Maracanã, perdeu, né? Se não me engano, 2-0, mas assim, jogou bem, né? Jogou bem. É uma equipe que marca muito forte na sua defesa, é uma equipe forte, é uma equipe que joga dentro de casa com a pressão, é claro, da sua torcida, que vai exigir que saia um pouco mais, que ataque um pouco mais, e aí é que o líder é o Botafogo, né? O Botafogo é essa equipe que também está muito bem, capitaneada pelo seu treinador Luiz, né? Castro, está muito bem, parabéns Luiz, é uma ótima pessoa, tive algumas conversas com ele, um cara muito, muito inteligente, e claro, e capitaneado por todos, né? Eu sempre falo Adelson, né? O Pérez, o goleiro, enfim, muita gente boa, experiência também defensivamente, né? O Tiquinho, um momento sensacional, num momento maravilhoso, enfim, então esse é o Botafogo que a gente fala, o Botafogo forte, firme, que o torcedor está acreditando de ganhar um brasileiro. Eu sempre digo, é o seguinte, o sonho ele tem que existir. A gente sabe que o Botafogo não tem um elenco como tem essas 3 equipes que eu tinha falado antes, que é o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras e o próprio, né, Atlético Mineiro, muito forte. Agora o Botafogo tem uma coisa, se mantém aqueles jogadores considerados titulares, se não tem lesão até o final da competição, isso pode acontecer. Né? Se mantiver a base, tem sim condição de buscar o título, tem sim. Né? O Palmeiras perdeu, né, essa vantagem que era de 2 pontos pode se tornar mais 3 pontos, que seriam 5 pontos. Então isso é muito bom para a equipe do Botafogo. Então o Botafogo tem que continuar, o torcedor sonhando, sabendo que vai encontrar uma equipe cascuda dentro da sua casa, que é o Cuiabá, mas o Botafogo tem um time certinho. Eu vou falar uma coisa, uma vez no campeonato inglês, o Leicester, ninguém acreditava, só que ele manteve a base do time. Nenhum jogador, se eu não me engano, daquele time titular não machucou gravemente, de ficar muito tempo parado. Ele manteve a base e foi aproveitando os problemas dos outros clubes grandes. Quando for abrir o olho, não tinha mais jeito. Ele foi campeão. Esse ano o Leicester caiu para a 2ª divisão, mas a gente sabe que surpresas podem acontecer. Eu vejo muito isso na equipe do Botafogo. Se manter essa base com o treinador que tem, a própria gestão que tem, acreditando no trabalho, vai haver uma abertura aí para contratar alguns jogadores, talvez 1 ou 2 jogadores aí que venha para ajudar a equipe do Botafogo. Eu acho que por que não sonhar? Por que não sonhar? Porque tem um bom time, bons jogadores, qualidade técnica, uma definição já de como se jogar, né? Então, da ideia do seu treinador, e tem tudo para ser também um grande jogo hoje entre Cuiabá e a equipe do Botafogo. Boa sorte a todos. Fala, galera, vai lá e acessa Esporte da Sorte, nosso amor, Esporte da Sorte, meu amor. Hoje tem grande jogo, o Flamengo joga, o Vasco joga, o Botafogo joga, o líder da competição, Grêmio, Internacional. Vai lá e acessa Esporte da Sorte, nosso amor, Esporte da Sorte, meu amor. Vai lá, sabe por quê? Tá vindo São João. Botar um dindizinho no bolso, igual o caldo de cana, se paga na hora. Valeu, um beijo a todos. Fala pessoal do canal Tirife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Hoje tem um grande jogo para a equipe do Sport contra o Juventude da Ilha do Retiro, diante da sua torcida, às 9h30 da noite. Um jogo muito chato para a equipe do Sport, mas se o Sport vencer, ele vira líder momentaneamente, isso mesmo. Lembrando que o Sport ainda tem um jogo a menos e as outras equipes também vão jogar nesta rodada. Então o Sport precisa vencer, até para ficar lá em cima, né? Ele já está no G4, quem sabe o Sport não consiga manter ou a 1ª colocação, ou até mesmo a 2ª, né? Dependendo de alguns resultados. Mas o Sport vem muito forte para o jogo de hoje. Não vai ter o Fabinho. Fabinho ainda tem uma dor no joelho que está incomodando bastante. Teve um entorse ligamentar, então vai ter que ficar um pouquinho de repouso. Mas tem o Fábio Matheus, né? Um jogador da base, um jogador que não tem as características
do Fabinho. O Sport não tem, na verdade, no seu elenco, mas é um jogador que vem agregando bastante, um jogador da base, vem tendo oportunidades, vem criando maturação, que isso é o mais importante. O Sport vai com um ataque muito ofensivo, né? Juba, Love, tem a parte defensiva com o Thierry ali comandando, ao lado do Sabino, Renan, Cariús, enfim, o Ronaldo também centralizado. Eu vejo que o Jorginho também, eu vejo que o Sport vem muito forte para o jogo de hoje. Pelo lado de Juventude, alguns jogadores conhecidos do futebol pernambucano, brasileiro também, o Alan Rusch é um deles, o Nenê, tem também o Jadson, que passou pela equipe do Santa Cruz, o treinador, o Caprini, o Thiago Caprini, vem fazendo um excelente trabalho, vem oscilando bastante a equipe de Juventude, mas ele conseguiu uma arrancada muito boa, que o credencia ali para brigar nessa zona do G4. Acredito que Juventude também vem muito forte, jogo muito difícil para o Sport, mas o Sport tem tudo para conquistar um bom resultado na Ilha do Retiro. Falar dos jogos de ontem, teve a vitória do Fortaleza em cima do Cruzeiro. Isso mesmo, pessoal. Gol do Lucero, ele mesmo. Falei dele ontem, viu? Então, um jogador que, sem sombra de dúvidas, vem fazendo diferencial na equipe do Fortaleza. Também ele entrou com o Guilherme Pikachu para explorar muitos contra-ataques. O Zé Wellison mais centralizado. E isso fez com que a equipe do Fortaleza saísse vitoriosa no jogo de ontem. Para o Cruzeiro foi muito ruim mesmo essa derrota no Mineirão, mas a equipe do Fortaleza conseguiu vencer a equipe do Cruzeiro por 1-0, o gol do Lucero. Para vocês terem uma ideia, o Fortaleza nunca tinha vencido a equipe do Cruzeiro. Então isso se quebra mais um tabu. E o Vojvoda vem fazendo um excelente trabalho. Vê que bacana, né? Toda essa situação. Eu acho muito importante esse crescimento do futebol nordestino, o quanto a equipe do Fortaleza, a gestão também do seu presidente, dos diretores, e o profissionalismo. Isso que a gente tem que levar de bom para o futebol pernambucano. Também teve a vitória do Bahia diante da equipe do Palmeiras por 1-0. Isso mesmo, pessoal. O gol do Tassiano, uma belíssima jogada, um chute cruzado. O Palmeiras Tassiano, nos acréscimos, consegue fazer 1-0 e decretar a vitória para o lado do Bahia. Mas uma coisa que ficou muito clara, né? O Bahia sai de um sistema de 3 zagueiros, conseguiu jogar num sistema com 4 defensores ali, o lateral e mais 2 zagueiros, o lateral esquerdo. Então ele começa a ter variações táticas. Isso é muito importante. Para vocês terem ideia, o Palmeiras praticamente dominou toda a partida. E a equipe do Bahia só teve 6 finalizações. Isso mesmo. Uma delas foi a gol e conseguiu a vitória. Para vocês terem uma ideia, 35 anos que o Bahia não vencia a equipe do Palmeiras em Salvador. Números muito bons. Você vê o futebol nordestino quebrando aí alguns tabus, que é muito bacana mesmo. E o quanto o Bahia sofreu para vencer a equipe do Palmeiras. O Palmeiras foi com alguns jogadores reservas, né? Mas jogadores que têm muita qualidade, porque teve alguns jogadores que foram chamados para a seleção brasileira. Mas mesmo assim o Bahia conseguiu bater a equipe do Palmeiras, que era a única invicta até o momento no Brasileiro da Série A. Ele consegue aí vencer por 1-0. Agora o ponto negativo foi o jogo entre Santos e Corinthians. 2-0 para a equipe do Corinthians. E o jogo terminou aos 44 do segundo tempo. Sabe por quê? Os torcedores, alguns torcedores que se dizem torcedores, começaram a arremessar rojões, sinalizadores para dentro do campo. Isso mesmo, pessoal. Até quando vai acontecer isso? Porque imagens tem das pessoas jogando. O clube vai ser punido, isso é fato. Mas as pessoas que jogaram também vão ser punidas? Será? Isso é que eu fico mais indignado por tudo que vem acontecendo no futebol brasileiro. Acho que tudo pode acontecer no futebol. Não, pessoal. São pessoas ali que estão trabalhando, fazendo seu serviço. Claro que o momento do Santos não o favorece. Está na zona do Z4, muito ruim mesmo. O presidente a todo momento sendo muito pressionado, que isso é normal pelos resultados. Eu acho que o torcedor ele tem todo o direito de protestar, mas desta maneira não. E para piorar, do lado de fora, aí foi uma selvageria gigantesca mesmo. Eu acho que tem que ir atrás dos culpados que fizeram isso, certo? E também eles cumprirem alguma pena. Porque não é só o clube que tem culpa, não. Acho que essas pessoas que fizeram isso, que se dizem torcedores do Santos, fizeram que o jogo acabasse aos 44 do segundo tempo. É uma pena mesmo, tudo que vem acontecendo no futebol brasileiro e essa selvageria, que não é de hoje, tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral e a hora da melhor, Esporte da Sorte, meu amor, nosso amor, paga até R$1 milhão. Isso mesmo, tudo muito rápido. Lembrando que tem Série A pegando fogo, Série B, então você já sabe,
piscou, pagou tudo muito rápido. Vem-te embora. O país de Caruaru é a capital do forró. Tem comida gigante, o som do pife na troça, fogueira acesa, quadrilha, grande São João na roça, vem pra Caruaru. São João de Caruaru, 28 de abril a 1º de julho, 25 polos de animação. Prefeitura de Caruaru, a gente avança fazendo melhor. Toda maior.